Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que se interessa pela inteligência artificial e pelas aplicações da inteligência artificial na medicina. Eu sou o Rogério Muniz, sou clínico geral e sou interessado na divulgação de assuntos de medicina baseados em evidências e no melhor da ciência médica aplicada para prática. E esse é o segundo vídeo para falar sobre as pesquisas recentes e as aplicações da inteligência artificial na medicina, usando como base a recém-lançada nova revista do New England, a New England AI, né, Inteligência Artificial, que é do grupo New England, que além daquela revista tradicional que todo mundo já conhece, a revista super prestigiada, centenária e que a gente da medicina interna usa bastante, né, para nossa atualização. O grupo New England tem outras revistas, né? Tem a New England Evidence, que fala de artigos específicos de medicina baseada em evidência, tem a Catalyst, tem a Journal Watch, que faz um resumo, um apanhado de outras revistas médicas, e agora tem a New England Inteligência Artificial, né? A New England AI. E se você não viu o primeiro episódio, né, dá uma olhadinha lá para saber um pouco mais sobre essa nova revista do New England e as possibilidades que ela traz aí para sua atualização e para o seu dia a dia. A gente vai continuar aqui dando uma explorada no volume 1, número 1 de janeiro de 2024, que é a edição que está aberta gratuitamente. Você pode entrar em todos os artigos, pode ver com detalhe cada um deles. E a revista, né, esse vídeo aqui está sendo gravado em janeiro, mas a revista já soltou o número de fevereiro. A edição de fevereiro já está aqui, né? Então, fevereiro de 2004, o número 2 desse volume 1. E veja que a de fevereiro ela já tem, tem alguns artigos que estão abertos também, assim como o de janeiro, mas já existem aqui, olha só, alguns casos e alguns artigos que não estão aparecendo a palavrinha free. Ela já é um material exclusivo para quem é assinante da revista. Então eu imagino, né, que a tendência do grupo New England seja deixar, né, talvez alguns poucos conteúdos abertos, mas que a revista agora vai caminhando para o que é as outras revistas do mesmo grupo, de serem acesso completo somente para assinantes. Enquanto isso, a gente vai usando aqui, eu queria explorar ainda essa primeira edição para a gente ver o que tem de legal por aqui, o que a gente pode usar para ter ideias, para ver o que no nosso dia a dia a inteligência artificial na medicina já está implicando e já está fazendo mudar o nosso jeito de praticar a medicina, a nossa relação com os pacientes, a acurácia dos diagnósticos, enfim, todas as possibilidades que a gente tem em relação ao uso das tecnologias e do digital na medicina. No episódio anterior a gente falou aqui dos editoriais e agora eu vou dar uma passada com vocês no restante do conteúdo da revista. Começando aqui, ó, tem uma seção perspectiva. Essa seção perspectiva também tem na revista New England, vamos dizer assim, na New England velhona, na New England grandona, também existe o perspectiva, que é alguma discussão feita por experts, né? Então aqui não se trata de artigo científico com a metodologia científica, com o rigor metodológico para ensaios clínicos, para meta-análises, para revisões sistemáticas, não é isso, né? Então autores vão falar de alguma coisa, uma opinião e uma perspectiva a respeito de um determinado assunto. E esse aqui, né, quer dizer, os autores estão falando
sobre o uso do GPT-4 no diagnóstico de casos clínicos complexos. O primeiro autor, né, esse Alexander Ericsson, e outros autores. E eles vão falar o seguinte aqui para a gente, né? Quer dizer, esse artigo, ele fala sobre... ele faz um panorama aqui na introdução, dizendo para a gente de experiências que já foram feitas, né? Assim como a gente falou no episódio anterior, olha só como aparece aqui novamente, né? Esses modelos, né, de linguagem, de grande linguagem, né? Esses modelos que usam ferramentas de linguagem, usam palavras traduzidas em estatísticas e que vão gerar, né, que vão ser processadas por sistemas generativos, como é o GPT, e que vão trazer para a gente respostas às nossas perguntas, né? Então, todo mundo, né, imagino que a maioria de vocês já tenha utilizado um prompt desse tipo, né, do GPT-4 ou do BART do Google, e que tenha se surpreendido em como que essas tecnologias muitas vezes simulam como um contato com o humano quando das suas respostas. Então, ele fala aqui sobre o uso, né, e aqui ele fala, né, assim como foi feito também aqui no Brasil, de pegar o GPT e fazer ele responder provas de concurso do tipo Enem, né? Talvez vocês tenham acompanhado, né, o canal Manual do Mundo lá do Tenório. Ele fez isso, né? Ele pegou as questões do Enem, transformou em prompts e comparou as respostas do GPT com as respostas médias dos alunos do Brasil. E sem querer dar muito spoiler aqui, né, a gente sabe que o nível de respostas do GPT-4 costuma ser um pouco melhor do que o grupo dos humanos em relação à comparação com o mundo real. Então é muito bacana isso, né? Quer dizer, a gente sabe de toda a possibilidade que isso abre, de toda a preocupação que os examinadores têm também em relação a provas e concursos, com a preocupação de que as pessoas usem isso e não o seu próprio conhecimento para responder perguntas à distância. Então, isso, claro que é uma discussão ética bastante importante em termos de avaliação de estudantes, e isso no geral, né, nas escolas, não só nos concursos públicos. E aqui, né, os autores lembram que o GPT ele foi usado, e dão até a referência aqui do estudo, da simulação do GPT fazendo a prova do que corresponde ao exame para licença médica nos Estados Unidos, né, o exame que é feito para poder atuar como médico nos Estados Unidos, né, o que vocês já devem ter visto como USMLE, né? Essa a sigla, né, para USMLE. Nessa simulação houve, né, quer dizer, respostas melhores do GPT do que o conjunto dos médicos que fizeram a prova. E aqui o que os autores propõem, né, é fazer mais ou menos essa mesma experiência, só que usando casos clínicos complexos disponíveis em revistas médicas. Então, o método aqui dos autores, né, de novo, lembrando que não é um trabalho científico com rigor metodológico, mas é uma maneira de explorar a realidade, né? De explorar um fenômeno que acontece. E eles pegaram várias revistas médicas ao redor do mundo que tinham casos clínicos em que os leitores eram convidados a dar algum tipo de opinião sobre o diagnóstico. Então, a ideia aqui foi pegar essas páginas disponíveis na internet, transformar esses casos numa linguagem que o GPT pudesse compreender. Então, os textos, as vinhetas dessas questões, né, desses casos clínicos, eram transformados em um texto para ser colocado no prompt. Se eventualmente esses casos tivessem
imagens. Essas imagens eram descritas, então se fazia uma descrição curta e objetiva de cada imagem para que o ChatGPT, como ele não tem o recurso de ver a imagem, né, de traduzir essa imagem ou de você conseguir subir a imagem no prompt, ela era descrita para o GPT-4. E eles pegaram as respostas dadas pelas pessoas, né, pelas pessoas que liam essas revistas e comparando qual que foi o grau de acerto dos humanos para depois poder comparar com o grau de acerto do GPT nas mesmas perguntas. E no total, né, eles escolheram 38 casos clínicos desafiantes, né, difíceis, e que tinham no total aí quase 250 mil respostas no mundo real, né? Os leitores dessas revistas, a gente tinha nas 38 perguntas que foram escolhidas, quase 250 mil respostas. E aí tem aqui a distribuição de como eram esses casos, 15 deles eram de doenças infecciosas, 13% de endocrinologia, 10% de reumatologia e por aí vai. Essas respostas, então, elas foram comparadas com as respostas do GPT. E vamos ver aqui como que ficou a distribuição delas. Veja esse gráfico aqui, é um gráfico bem simples para a gente compreender esses resultados. Então, aqui no eixo X, a gente tem o número de perguntas que foram feitas, os 38 casos clínicos complexos. E aí, ele faz uma linha aqui, veja essa linha na vertical, que é a linha correspondente a se a gente tivesse, que o grupo de pessoas que responderam tivesse exclusivamente feito isso na base do chute, né? Uma resposta aleatória, sem você sequer ler o enunciado, você distribuir as respostas aleatoriamente. Um detalhe que tem aqui é que essas questões você tinha 6 possibilidades de resposta. É como se fosse resposta de alternativa, de múltipla escolha, só que ao invés de 4 ou 5, que é o que a gente está habituado nos testes em geral, eram fornecidas 6 alternativas. E aí o que eles fizeram, né, foi pegar as 38 questões no total e dividir por 6, que é o máximo de aleatoriedade que eu tenho para dar nessas respostas. É como se eu pegasse uma criança de 5 anos e fizesse ela escolher 38 vezes uma em 6 alternativas. Isso seria o considerado, né, quer dizer, 1/6 de probabilidade de você estar acertando dessa maneira, assim, por adivinhação, tentando adivinhar o resultado. Então, aqui, 38 dividido por 6 vai dar 6,33333 e é por isso que essa primeira linha vertical está aqui, né, posicionada em 6 e um pouquinho, que é a chance de ter acertado ao acaso, né? E a gente vê as barras em azul, repare que aqui é a distribuição das pessoas que responderam esses testes no mundo real. Aquelas 250 mil respostas estão distribuídas dessa forma. Uma coisa interessante que a gente vê, né? Primeiro é que ela é uma distribuição que lembra muito uma distribuição da curva normal, da curva de Gauss, né? Aquela curva em forma de sino, aquela curva que é muito própria de vários fenômenos biológicos. Eles se distribuem dentro de uma curva chamada curva de normalidade, né? Então, o significado é que poucos respondedores, né, eles acertaram tanto ou menos até do que uma resposta aleatória, do que uma resposta adivinhada, do que uma resposta colocada ao acaso. E muitos poucos aqui na outra extremidade dessa distribuição, eles acertaram em torno aí entre 18 e 21 testes, talvez aqui alguns poucos 22. Então a gente vê que o nível de dificuldade desse rol de perguntas e de casos clínicos é um rol de perguntas assim que tende a ser um pouco difícil, né?
Por que dizemos isso? Porque se essas perguntas fossem mais fáceis, a gente teria um deslocamento dessa curva de Gauss, dessa curva de distribuição normal, mais para a direita. Quanto mais fáceis fossem esse conjunto de testes, a gente teria mais gente acertando, a gente teria essa curva em azul, esse histograma aqui em azul, deslocado para a direita, mais gente acertando mais coisas. E o contrário também é verdadeiro. Para um conjunto de perguntas mais difíceis, a gente vai ter mais pessoas errando, mais dificuldade de acertar mais testes, portanto, o histograma mais deslocado para o lado esquerdo. E é isso que acontece aqui, né? Porque se a gente fosse colocar uma linha no meio aqui, né? Metade das 38 questões aqui é o número 19. O centro dessa distribuição, dessa curva de Gauss, deveria estar mais aqui para o meio, se esse conjunto de testes fosse um conjunto mais equilibrado. Então, são testes que tendem a ser mais difíceis. E isso a gente pode entender como coerente, inclusive, com o título do artigo, que fala sobre o desempenho em casos complexos, né? E se são casos complexos, realmente vai ter um nível de dificuldade um pouco maior. Pois bem, várias pessoas acertaram aqui no centro da curva, poucas pessoas acertaram mais que as outras, poucas outras pessoas acertaram muito menos do que o restante do conjunto. E aqui a gente tem o desempenho do GPT-4. E aí essa linha em vermelho aqui mostra aonde ele ficou nos acertos, né, nas várias simulações que foram feitas quando esses testes foram colocados para o ChatGPT responder, entre aspas, né, quando foram traduzidos para os prompts, e qual o nível de acerto do GPT-4. E repare que o nível de acerto do GPT-4 ficou um número aqui mais próximo do 22, entre 21 e 22, mais próximo do 22. Se a gente for arredondar, né, os humanos, os respondedores de verdade, eles ficaram no nível de resposta certa, que oscilou aqui entre 10 e 14 respostas certas entre as 38 perguntas, entre os 38 casos clínicos. E o GPT, ele conseguiu um desempenho mais próximo do 22. Se a gente for pegar bem a barra do meio aqui, o conjunto de pessoas que respondeu isso no mundo real ficou em torno de 12 e o GPT ficou em torno de 22, mostrando, né, coincidindo com o que a gente viu no exemplo que eu dei do experimento do Manual do Mundo com o Enem, o que também diz e é coerente com os resultados no próprio exame de licença nos Estados Unidos, é que o ChatGPT tem acertado de uma forma geral mais do que os humanos acertam. Claro que isso aqui não é um estudo, né? É uma constatação baseada em uma observação de um fenômeno na natureza, né, dessa coleta de dados. Mas é claro que existem limitações para esse tipo de conclusão, porque, claro, né, nós não sabemos, por exemplo, das pessoas que responderam de fato nesses sites aos desafios de casos clínicos, se eles estavam fazendo realmente com todo o esforço, né, com toda a intenção de conseguir acertar, ou se faziam de forma mais desleixada, né, mais solta e como essas questões não estavam valendo nada, né, assim, ninguém estava olhando ou não estava valendo uma posição no concurso público, às vezes os respondedores podem não ter dedicado tanto assim para dar a melhor resposta ou a resposta correta, né? E também, em se tratando de respostas a casos clínicos que estão em sites, né, talvez assim a motivação que a gente tem quando está diante de um paciente com aquele caso seja, claro, muito maior do que a motivação para responder em um site de revista médica. Nesse sentido, a gente pode ter um possível viés pelo fato dessas respostas serem um pouco mais deslocadas para a esquerda. Talvez, né, claro que a gente está lidando com um conjunto numérico bastante grande, às vezes esses fatores podem não ter influenciado tanto e os casos eram realmente muito complexos e traziam uma dificuldade muito maior, mas ainda assim a conclusão é que o GPT tem respondido melhor a gente esses casos do que os humanos. E é claro que a lição que fica aqui é da possibilidade
da gente usar esse tipo de recurso, e o GPT é um deles, falando só dele, que é o que foi utilizado aqui no arquivo, no artigo, é que ele seja usado com sabedoria por nós, né? Que possamos fazer as nossas hipóteses diagnósticas frente a casos complexos, a casos complicados do mundo real, mas que algumas vezes, talvez assim como fazemos com os nossos colegas de discutir o caso e pedir a opinião de um outro colega mais experiente, de um especialista, de outras pessoas envolvidas naquele atendimento, naquele tema, é que a gente também possa usar o GPT-4 também com esse papel mais consultivo, para a gente confirmar ou às vezes afastar certas hipóteses com todo o cuidado, né, com toda a parcimônia que a gente precisa ter usando um recurso como esse, mas que pode ser útil e se é verdade que o GPT responde um pouco melhor que a gente, pode ser que ele nos traga novas informações para que a gente erre menos e para que a gente tome uma decisão mais acurada em relação a casos clínicos complexos. Então, eu acho que como perspectiva, como o que esse artigo se propõe, ele é bastante interessante para a gente formar a nossa opinião se nos perguntarem hoje, né? Quer dizer, quem acerta mais sobre casos clínicos complexos? A gente vai ter uma tendência a achar que o GPT-4 tem uma possibilidade aí de acertar um pouco mais do que o conjunto das pessoas que se propõem a responder esse tipo de questão. Certo? Então esse aqui é o artigo Perspectiva e a gente vai continuar passeando aqui no volume 1 da New England AI.